Amém, meus irmãos? Amém. Então sejamos aqueles que promovem a restauração. O ponto aqui não é apenas que Paulo e Barnabé discordavam, mas que mesmo homens mais fiéis espiritualmente, experientes, podem entrar em rota de colisão. Isso nos ensina 4 coisas importantes. 2. Nossas decisões, mesmo aquelas que são baseadas em zelo, elas podem não se alinhar plenamente com a vontade de Deus. E 3. Deus é soberano mesmo sobre os erros e as falhas dos seus servos. Ou seja, os nossos erros não frustram, não falham os planos de Deus. Os nossos erros não impedem o propósito de Deus de se cumprir. Para quem estuda teologia conosco, aqui na igreja, vocês já aprenderam sobre as contingências e as causas secundárias. É Deus usando todas as situações do nosso tempo presente para o cumprimento do seu propósito eterno e derradeiro. Nada pega Deus de surpresa. Amém? Então, na providência divina, o projeto original na mente de Paulo e Barnabé era de uma equipe missionária, mas ela se desfez. O que não impediu o cumprimento da missão. A igreja não depende da perfeição de homens, mas da fidelidade do seu Senhor. Glória a Deus por isso. Imagina se a igreja dependesse de mim. Daria errado. Se a igreja dependesse de você, daria errado. Uma igreja depende do seu Senhor. É por isso que a igreja, ao longo de toda a história, tem permanecido firme e fiel, mesmo em meio às dificuldades. Já percebeu isso? Os babilônicos se levantaram contra o povo de Deus, eles caíram, o povo de Deus avançou. Os gregos se levantaram contra o povo de Deus, eles caíram, a igreja continuou. Roma se levantou contra a igreja do Senhor, Roma caiu, a igreja continuou. Nos tempos atuais, essa cultura woke, esse pós-modernismo, essa ideologia marxista cultural, tem se levantado contra a igreja do Senhor. A igreja está avançando porque é obra de Deus. E quem cuida da igreja do Senhor é o Senhor da igreja. Amém, irmãos? Amém. Eu quero tomar a liberdade de fazer o seguinte: ao final de cada ponto, eu já vou aplicando, e a gente não precisa aplicar no final. Então, 4 considerações rápidas sobre esse primeiro ponto aqui. Planos humanos podem falhar. Primeiro, seja humilde com relação aos seus planos. Você pode ter assim, grandes intenções, mas ainda assim falhar. Ainda assim fracassar em algo. O coração do homem faz planos, mas a palavra final ela deve vir do Senhor. Então sejamos humildes. Há tempos para perceber o seguinte: olha, agora é necessário uma mudança de rota. É necessário um novo caminho. É necessário abraçar o direcionamento e caminhar segundo a vontade do Senhor, e não segundo a nossa vontade. Por favor, entenda isso. Com relação à nossa vida em comunidade, com relação ao ser igreja, com relação ao propósito de Deus para nós, nesta geração, não tem a ver com o que eu quero, não tem a ver com o que eu gosto, não tem a ver com o que eu prefiro, e sim com o que Deus quer. É só assim que a gente consegue prevalecer. Amém? Segundo, confie em Deus, mesmo em meio aos desacertos. A gente pode errar. Deus? Não. 3. Cuidado com julgamentos precipitados. Talvez pudessem dizer assim: olha, quem será que está certo? Quem será que está errado? Será que é Paulo que acertou? Será que é Barnabé que acertou? Se um acertou, o outro errou. Não, irmãos, espera aí. Aqui nós estamos vendo que é uma iniciativa do próprio Senhor, o direcionamento destes homens para o cumprimento de um propósito apenas, só que agora por 2 caminhos. Então não tem certo e errado nessa equação, tem propósito de Deus. E quer ver algo interessante? Isso é dito aqui no texto bíblico. E depois não tem mais nenhuma menção ao longo de todo o restante do livro de Atos sobre esse episódio, sobre a separação de Paulo e Barnabé. Não ficaram debatendo sobre essas coisas, avançaram no cumprimento do propósito. Amém? Então, por último, entenda que a graça de Deus é que restaura os fatos, não a mera iniciativa humana.
mas o propósito soberano de Deus. Se você se lembra de 2 Timóteo capítulo 4, são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Ele estava em Roma, na sua segunda prisão, já estava preso e prestes a ser executado. Paulo manda uma carta para Timóteo, que é essa carta, 2 Timóteo. Nessa carta, Paulo, entre tantas outras orientações, ele fala assim para Timóteo, no finalzinho da carta: vem depressa, traga minha capa, traga também os meus livros. Eu estou enviando Epafrodito para estar com você, para estar em Éfeso, para ficar no seu lugar. Então vem depressa e traga junto com você João Marcos, porque ele é útil para o ministério. Olha que coisa linda, irmãos. Nos últimos momentos da sua vida, Paulo, aqui, ele reconhece que agora João Marcos estava pronto e que poderia então colaborar de forma útil no ministério. Porque entre esse texto aqui de Atos, capítulo 15, e o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, tem toda uma caminhada que Marcos fez, caminhando com Barnabé, depois caminhando com Pedro, aprendendo, amadurecendo, e agora Paulo, zeloso como era, pode dizer o seguinte: ele é útil. Então, aqui nós vemos também a graça de Deus restaurando os quebrados, os perdidos, os feridos, os conflitos. Segundo ponto para nós, irmãos, eu vou ter que correr, né? Gastei muito, entendeu? É assim, eu e o Edgar estávamos conversando outro dia. O Edgar vem no culto da manhã, depois o Edgar volta no culto da noite. Me acompanha. Aí a gente fica competindo quem tem a camisa mais bonita, que a barba mais bonita já está definida. Eu falei igual. E aí é o seguinte, ele fala assim: ó, a mensagem da manhã, o esboço é o mesmo, mas a mensagem é sempre outra. Sempre outra. O Senhor sempre tem algo novo e fresco para nós. Glória a Deus. Segundo ponto, irmãos. Primeiro ponto, nós vimos que planos humanos podem falhar. Segundo ponto, homens de Deus não param diante das dificuldades. As frustrações podem vir, mas aqueles que estão sendo direcionados pelo Senhor vão permanecer, vão seguir adiante, porque são sustentados pela graça perseverante. São sustentados pelo próprio Deus que os chama, porque o Deus que chama capacita e fortalece para o cumprimento do propósito que Deus tem quando nos chamou. Então, olha o verso 39. Houve entre eles, entre Paulo e Barnabé, tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. A palavra grega usada aqui, desavença, ela traz a ideia de provocação intensa, agitação profunda de ânimo. É a mesma raiz da palavra paroxismo, que indica que a tensão não foi leve entre esses dois irmãos. Foi um conflito sério entre dois grandes homens de Deus. E eu preciso ser entendendo aqui. A princípio parece algo tão bobo. Vamos levar João Marcos? Não, não quero que leve. Não, mas eu quero levar. Não, mas não vai levar. E isso fez com que dois companheiros de ministério se separassem. Será que era motivo para tanto? Só que quando a gente entende a palavra paroxismo aqui, no texto grego, a gente vê que foi algo promovido e proposto pelo próprio Senhor. Por quê? Porque se dependesse de nós, a gente ia manter a conveniência ao invés da fidelidade. Se dependesse de nós, a gente poderia fazer o seguinte: não, a gente já está junto há tanto tempo, abre-se mão do que eu acredito como certo para preservar o quê? A comunhão, para preservar a unidade. Só que toda e qualquer unidade construída fora da verdade não é unidade, é um erro. Pode parecer que estamos de fato juntos, mas estamos embasados na conveniência. E foi isso que aconteceu aqui. O seu próprio Senhor gerou tal dissabor no coração desses homens, para que então, por um motivo assim tão aparentemente simples, gerasse dois caminhos para o cumprimento de um mesmo propósito. Por isso é que não tem que ficar procurando um bico em Abel. Não tem que ficar discutindo coisas que não têm resposta.
O que homens de Deus devem fazer é seguir adiante no cumprimento do propósito de Deus. Você não vai ver aqui na narrativa bíblica esses homens parando para fazer o seguinte: ah, meu Deus do céu, por que aconteceu isso? Ah, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo na minha vida. Você não vai ver, você vai ver o seguinte: o que tem para fazer? Vamos lá fazer. Tem que ir para Chipre? Vamos para Chipre. Tem que ir para Cilícia? Vamos para Cilícia. Tem igrejas para visitar, para acompanhar, para irmãos para serem consolados, fortalecidos, direcionados. É isso que tem que fazer. Tem perdido para ser alcançado. É isso que tem que fazer. Tem que anunciar o Evangelho da Graça. É isso que eu tenho que fazer. Amém. Se não, irmão, isso aí, pastor. Estamos traindo não a nós E de pregar o Evangelho. mas a Deus. Gente, sejam bem-vindos, viu? Graça e paz. Desculpa não falar nada, só para não perder a palavra, tá? Vou ficar quietinho aqui. O Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Efésios capítulo 1. E daí a pouco, em Efésios capítulo 2, nós vamos ver que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. E nos tornamos como feitura de Cristo para boas obras. Então é para seguir no avanço missional. É para seguir no avanço do testemunho da graça de Deus. É para seguir contando para as pessoas que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será o mesmo para sempre. Que ao crermos nesse nome, passamos a ter vida nesse nome. Isso não pode parar. Porque ainda existem pessoas que carecem de ouvir para crer. Porque a fé vem pelo ouvir. E sem ouvir não clamarão. Por isso é necessário que os homens de Deus não parem diante das dificuldades. Quando eu falo homens de Deus aqui, você não fica cutucando seu marido aí não, porque você também é homem e mulher, tá? Isso é para que nós entendamos que Deus sempre tem um propósito, e Ele sempre vai cumprir o seu propósito. Então, homens de Deus não param diante das dificuldades. Por que isso é importante? Porque muita gente idealiza uma vida cristã como se nunca houvesse dificuldade na vida cristã. A cartomante que contou isso para você mentiu. Passa para frente que a sua vida vai evoluir. Só que essa vida não está ferrada. É na vida que está por vir, deixa eu te dizer, que não vai ter choro, tristeza, dor, Amém. fome, Amém. Glória a Deus. Enquanto essa vida não chega, nós estamos em guerra. Verdade, pastor. Somos perseguidos, somos oprimidos, Graça e paz, tentam bem? nos abalar, só que eles não contavam com a graça soberana de Deus nos sustentando, mesmo pelas dificuldades, nos fazendo seguir. Amém. O que a gente está vendo aqui? O texto é honesto em mostrar que até os melhores servos de Deus têm momentos de desacordo, de dificuldade, mas isso não nos paralisa. Olha aqui para mim, por gentileza, por favor, coloca a mão no que eu vou dizer. Talvez você é alguém aqui como Paulo Barnabé, chamados para um propósito glorioso de consolar, de encorajar, de ensinar, de consolidar. Mas porque ouviu uma palavra maldita no passado, você não vai dar certo, você não vai conseguir, não é para você. Você acabou acreditando mais nisso do que Deus diz a seu respeito. E o Senhor nos reúne nessa noite para dizer para a gente o seguinte: não para. Não para diante das dificuldades. Sabe por quê? Porque se você parar diante das dificuldades, você vai permanecer parado. Porque dificuldades sempre existiram, sempre vão existir. Por isso nós não caminhamos na nossa própria força, mas na força do Senhor, na confiança do propósito que Ele colocou sobre nós. Ou você acha que Deus se equivocou quando deu os talentos que deu para você? Ou você acha que Deus errou quando separou você para ser talvez o primeiro crente na sua família? Ou te deu a oportunidade de ter uma profissão de destaque, talvez, onde você pode influenciar mais pessoas? Você acha que tudo isso foi simplesmente um acaso? Não, propósito. Por isso a gente deve seguir adiante. Amém? Amém. Barnabé seguiu com Marcos lá para o Chipre, que era a terra natal e também o primeiro campo missionário onde Paulo havia passado. E ele não desistiu da missão. Apesar de não ter mais Paulo como companheiro, ele seguiu adiante. Mas o que a gente vê aqui é o seguinte, que Paulo também seguiu adiante. No cumprimento da direção que Deus tinha.
e já havia confirmado em seu coração. Porque no início do texto, nós lemos que Paulo vira para Barnabé e fala: vamos voltar às igrejas que nós plantamos e vamos consolar os irmãos. Olha o verso 40. Mas Paulo, tendo escolhido as Silas, partiu encomendado com os irmãos à graça do Senhor. Agora faz sentido Silas ter ficado em Antioquia. Ele mesmo não sabia, mas o Senhor já havia preparado todas as coisas. Ou seja, tudo aquilo, absolutamente tudo aquilo que eu e você havemos de precisar para o cumprimento do propósito que é de Deus, vem do próprio Deus. Então você está preocupado com o quê? Você está preocupado com o que você vai comer amanhã? Essa é a preocupação do seu coração? Você está preocupado com o que você vai vestir? Você está preocupado onde você vai morar? Você está preocupado se vão te afligir, se vão te humilhar, o que vão falar de você? Não, essa não é a preocupação da igreja do Senhor. Não é. Quando os discípulos ousaram expressar esse tipo de temor e chegaram a Jesus, perguntaram para Jesus, dizendo: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, mas e agora? O que nós vamos comer? Onde nós vamos dormir? Como é que vai ser? Jesus os chama e fala assim: vem cá, olha aqui para esse passarinho. Ele não planta, ele não ajunta em celeiros, mas o vosso Pai não deixa faltar para ele. Você acha que vai deixar faltar para você? Vem cá, olha essa plantinha aqui. Ela não desce, ela não fia, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ela. Ela que hoje está aqui, amanhã segue hoje. Você acha que o seu Pai celeste, o seu Pai que está no céu, o seu Pai que é o soberano, o criador e sustentador de todas as coisas, vai falhar com você? Nunca falhou com nenhum dos seus. Você acha que vai ser com você quem vai falhar? Não, não. Descansa, confia, e apesar das dificuldades, amém. Diferentemente de Barnabé, Paulo então agora pega um novo companheiro, Silas, que Atos capítulo 15, verso 22 e 32 diz que era um profeta, líder da igreja em Jerusalém, e segue com Silas. Agora olha que coisa interessante. Paulo, zeloso e criterioso com o ensino e fundamentação doutrinária da igreja. Ele escolhe justamente quem? Aquele que Deus havia providenciado para isso, Silas. Silas tinha 3 características interessantes. A primeira delas, Silas era um judeu cristão, o que facilitava o contato de Paulo com as sinagogas. Porque onde Paulo chegava, ele ia primeiro nas sinagogas. Isso foi uma estratégia missionária. Então, sendo Silas um cristão que era também judeu, era muito mais fácil a interação com os rabinos e com a comunidade judaica que Paulo queria evangelizar. Segunda característica de Silas, ele tinha cidadania romana, assim como Paulo também tinha, o que facilitava em muito as suas viagens. Por quê? Porque dava proteção legal. Roma ainda dominava sobre toda a região da Judéia e sobre as províncias adjacentes. Então, se você era um cidadão romano, você gozava da proteção do império, o que facilitava o avanço da obra missionária. Você está vendo a mente estrategista de Paulo? E, na verdade, a mente estrategista do Senhor para o estabelecimento do seu propósito. Amém. E a gente vai fazer as coisas como Deus. Infelizmente. A terceira característica de Silas é que ele era espiritualmente maduro. E aqui talvez está a grande distinção naquele momento entre Silas e João Marcos. E a gente viu isso na forma como Silas foi usado pelo Senhor para confortar os irmãos aqui na igreja de Antioquia da Síria. Essas 3 características fizeram com que Silas se tornasse o companheiro perfeito para a segunda viagem missionária de Paulo. Uma viagem de muitos frutos. Um detalhe precioso aqui é que Paulo foi encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Isso indica que a decisão e a missão que Paulo recebeu, e agora foi estendida também a Silas, recebeu a bênção e o apoio da comunidade local, da igreja local. Isso fala, meus irmãos, sobre propósito e unidade. É tão triste quando a comunidade se divide. É tão triste quando uns tomam partido e falam assim: eu sou de Barnabé, não, eu sou de Paulo. Isso paralisa o propósito do Senhor. Silas, Barnabé tomou uma decisão de seguir com João Marcos. Mas Paulo optou por seguir adiante no propósito que já estava estabelecido.
O que a gente lê aqui nesse texto é que a igreja abraçou essa iniciativa e disse o seguinte: nós estamos encomendando a graça do Senhor. Em outras palavras, estamos juntos no mesmo propósito e vamos juntos honrar o Senhor. Amém. Amém? Amém, pastor. Na nossa reflexão, a separação entre Paulo e Barnabé não impediu o avanço da obra. Ambos seguiram com nossos companheiros e o Senhor usou 2 times missionários agora ao invés de apenas um. O conflito não foi desculpa para abandonar a vocação. Entenda isso. Dificuldades não podem parar os homens de Deus. Amém? Amém. Algumas aplicações para nós. Antes, porém, comentário do Matthew Henry. Matthew Henry diz o seguinte: Deus pode tirar o bem do mal e fazer com que o ciúme ou o desacordo de seus servos resulte em um aumento do número dos trabalhadores. Olha que legal. É Deus usando aqui as nossas falhas para o cumprimento do seu propósito. Então Deus não para. E homens de Deus não podem parar do seu propósito, apesar das dificuldades. 4 aplicações. Primeiro, conflitos não cancelam o seu chamado, tá? Sinal de paz ministerial talvez não seja o melhor sinal. Eu avanço porque está tudo bem. Deixa eu te dizer, você não vai avançar. Não vai. Até porque, meus amados irmãos, presta atenção nisso. Se no cumprimento do chamado do Senhor, que é caminhado na contramão desse mundo, você não enfrentar resistência nenhuma, você não enfrentar dificuldade nenhuma, você não enfrentar objeção nenhuma, será que de fato você está na contramão do mundo? Graças. Será que de fato você está propondo luz em meio às trevas? Ou está sendo apenas mais do mesmo? Então, sinal de pseudo-paz na caminhada ministerial pode ser, na verdade, um indício de que estamos no caminho errado. Nós somos combatentes. Estamos em guerra. E não tem como relaxar durante a guerra. Então, olha, conflitos não cancelam o chamado. Se você tiver tendo dificuldade, aí sim, você tem que firmar o corpo e seguir em frente. 2. A missão de Deus é maior do que os relacionamentos humanos, como eu comentei. A nossa caminhada tem que estar embasada no propósito de Deus, na fidelidade da palavra, no direcionamento do Espírito, e não nas nossas preferências pessoais. O coração do homem é enganoso. Os nossos sentimentos nos traem. As circunstâncias ao nosso redor nos confundem. Se não permanecermos firmes e fiéis ao direcionamento do Senhor através da sua palavra, para estarmos então sensíveis ao direcionamento do Espírito Santo, a gente vai acabar escolhendo o que a gente quer, o que a gente gosta. E aí, o risco da gente trair o propósito de Deus é muito maior. Então, a missão de Deus é maior do que os relacionamentos humanos. Por isso que a gente sai dela. 3. A igreja envia, como vimos aqui com Paulo e Silas. Mas quem está passivo é o Senhor. Porque o Deus que dá a visão é o mesmo Deus que dá a provisão. O Senhor não vai deixar faltar nada que seja necessário para o cumprimento do seu propósito. Amém. Ele não está garantindo que não vai deixar nada faltar para o cumprimento da sua vontade. Romanos 8:28. Ele diz lá, quem lembra? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Deus não vai deixar faltar nada para cumprir o seu propósito. Então, o saudável é nos adequarmos ao propósito de Deus, não às nossas preferências. E 4, seja sempre sensível ao Espírito Santo, mesmo em momentos difíceis. Às vezes, olha aqui para mim, por gentileza. Às vezes é o próprio Senhor que está colocando esse descontentamento nos corações. Porque Ele quer que as coisas avancem. E às vezes, por um bom motivo, a gente para. Lembra do sofá? Se você comprar um sofá, você não vai querer sair do sofá, né? Mas ninguém faz o contrário. Vou comprar um sofá de pau e prego, apenas. Eu não quero gastar tempo no sofá. Cuidado, tudo que te conforta, te para. Às vezes Deus tira o conforto para fazer você
Verdade. Amém? Amém. Então, para a gente caminhar aqui para o último ponto e para a conclusão, se os caminhos dos homens eles podem falhar, e mesmo assim os certos fiéis eles não param, Deu certo? agora é tempo da gente ver o fundamento de tudo isso. Deus A abençoe. fidelidade infalível do próprio Deus. Nosso último versículo, irmãos, o terceiro ponto, é sobre o propósito de Deus. E o terceiro ponto é exatamente esse. O propósito de Deus nunca falha. Você pode dizer isso comigo? O propósito de Deus Nunca falha. aos nossos olhos, as nossas relações podem falhar, pessoas podem nos trair. Isso dói tanto, é verdade. Mas nunca atribua essas coisas a Deus. Nunca ache que porque alguém falhou com você ou porque você falhou com alguém, Deus foi quem falhou. O propósito de Deus nunca falha. Olha o verso 41. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Não era isso que Deus queria? Que as igrejas que foram plantadas agora fossem regadas e aquelas cultinas fossem cercadas para crescerem fortes e então, no tempo oportuno, gerarem frutos. O que Deus quer acontece. O grande privilégio é podermos nós participar do propósito de Deus, que é infalível. Nós somos falíveis, mas o propósito de Deus não. Então, quando nos alinhamos ao propósito de Deus, nós estamos nos alinhando a algo que é muito maior que nós mesmos. Isso é um privilégio gigantesco, magnífico. Versículo ele é muito simples, versículo 41, mas ele é profundamente poderoso. Paulo parte com Silas agora e segue a viagem por algumas regiões que ele já havia alcançado no passado, Síria e Cilícia, que ele vai para fortalecer as igrejas. Essa palavra, confirmar, tem o sentido de fortalecer, de consolidar, de firmar a fé. Isso é um cuidado que Deus tem com os seus. O Senhor sempre vai enviar algo para te consolar, para te fortalecer ou para te exortar. Seja como for o propósito disso, é te manter. Você já passou por isso que de vez em quando Deus vem te dar uma sacudideira? Ai, doeu, Senhor! Por quê? Porque Ele te ama. Se Ele não te amasse, você sabe o que Ele faria? Deixaria você por sua própria conta e risco. Deixaria você seguir o curso do seu mau coração. Mas é exatamente por nos corrigir é que Ele prova o seu amor por nós. Louvado seja Deus pela vida da nossa igreja. O Senhor tem produzido. Então, seja-se amado pelo Senhor, direcionado por Ele. Consequentemente, se dispõe também a viver, a fim de honrá-lo por isso. É notável, irmãos, que após uma separação assim tão dolorosa, o texto não fala mais sobre a tensão que estava sobre eles. Não tem aqui na narrativa de Lucas, no livro de Atos, nenhuma menção sobre quem estava sendo errado. Esses homens não pararam para ficar contando erros, para ficar fazendo juízo de valor. Eles se apegaram ao propósito, entenderam que é sim um privilégio estar diante de um Deus soberano e cumprir um propósito que é tão soberano quanto, mesmo sendo nós tão falhos. Então, para que a gente vai perder tempo? Fica procurando cabelo em ovo? Para que a gente vai perder tempo discutindo coisas frívolas? Nós, como igreja, devemos ter em nosso coração a forte resolução de que devemos alcançar os confins da terra, anunciando o Evangelho da graça de Deus, e a gente não ficar por aí perdendo tempo com coisinhas que não edificam. Isso é estratégia satânica para paralisar a igreja. Temos que acordar, abrir os olhos para o propósito, focar no nosso compromisso com o Senhor, no chamado e na capacitação que Ele nos deu. Amém. Amém. Conforme podemos fazer. Porque o Senhor não vai revelar nada de mim ou de você que Ele mesmo já não nos tenha capacitado para isso. Amém, meus irmãos? Amém, pastor. Olha o que João Calvino disse sobre isso. Embora os homens frequentemente hajam movidos por suas fraquezas e por suas paixões, Deus, em sua sabedoria, guia os eventos para o bem da sua vida. Embora os homens frequentemente hajam movidos pelas suas fraquezas e paixões, no coração do homem,
Ainda assim, Deus, em sua sabedoria e soberania, Ele guia todos os eventos a fim de fazer o bem para os seus, a sua igreja. O propósito de Deus nunca falha. Então aqui a gente vê o cuidado de Deus, o bom Criador, cuidando da sua igreja, até mesmo nos momentos de dificuldade que a igreja enfrenta. Mesmo o conflito entre Paulo e Barnabé, que a primeira vez que poderia parecer um fracasso relacional, foi usado por Deus para multiplicar o impacto missionário. E agora havia duas equipes fortalecendo as igrejas em regiões diferentes, dois caminhos, um mesmo propósito. E o propósito de Deus estava intacto e a sua obra seguia adiante com todo o valor. Então, para a gente refletir, esse versículo 41 nos ensina que a fidelidade de Deus, ela não depende da perfeição dos seus servos. A fidelidade de Deus não depende do quão perfeito o líder A, B ou C é. Deus é Deus, não por quem nós somos, mas por quem Ele é. Nós somos criaturas imperfeitas, aguardando aquele que é perfeito voltar. Só quando o que é perfeito vier, o que é imperfeito vai deixar de ser. Até lá, o correto, o saudável, é os atos de compaixão e misericórdia. Não ficar rachando aquilo que Deus uniu, dividindo o que Deus se sacrificou para fazer o mundo. Não, meus irmãos. Aqui não houve divisão, aqui houve multiplicação. São dois caminhos, mas um propósito é esse. Então, com isso, eu quero dizer para você que o propósito de Deus ele nunca falha, porque Deus é imutável, sábio, todo-poderoso em tudo que Ele faz. O que Deus começa, Deus termina. Esse capítulo 6 é dizer o seguinte, que Ele é fiel para cumprir em nós plenamente a sua obra quando Ele nos dias. O que começou a obra, boa obra, nós há de completar o dia de Cristo. Quero dizer que a sua vontade, ela não é frustrada por conflitos, por fraquezas humanas ou por circunstâncias adversas. Não, a vontade de Deus não está sujeita às nossas falhas. E quando Deus quer fortalecer a igreja, Ele o faz. Fez assim com Paulo, fez assim com Barnabé, fez assim com Silas, fez assim com João Marcos, pode fazer assim também comigo. Então, para a gente aplicar e já concluir, confie na soberania de Deus, mesmo quando os planos mudam. Os nossos planos se frustram, os de Deus não. Amém? Amém. Pois, o sucesso da igreja não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. O problema é que nos dias de hoje, o parâmetro de sucesso está distorcido. O que é sucesso para a igreja? Não tem a ver com quantidade de gente, não tem a ver com força na mídia, não tem a ver se você agora é todo poderoso em uma outra área da sociedade. Não é esse o sucesso da igreja. O sucesso da igreja está na sua fidelidade a Deus, na sua piedade e santidade. Esse é o propósito que o Senhor nos deu mundo. Coloca ferro para afiar ferro, para que a gente se amolde a Deus, não às conveniências. 3. Continue servindo. Mesmo e apesar das dificuldades, continue adiante. Deus não errou quando Ele te deu um propósito na sua vida. Deus não errou quando Ele te capacitou. Deus não errou quando Ele trouxe você para essa comunidade de fé. Deus não errou quando te colocou na família que Ele te colocou, na escola onde você estuda, no trabalho onde você está. Deus não errou. Não é fruto do acaso, é fruto do propósito. Tem um porquê de você estar ali. Honre ao Senhor sendo fiel a Ele. Porque foi por isso que Ele fez. A gente não entende, mas a gente pode obedecer. Mesmo sem, no primeiro momento, entender. Silas não entendeu, mas agora ele faz sentido. A vontade de Deus, o propósito de Deus não pode ser frustrado. Por último, irmãos, a missão ela não depende de uma rota, mas de um propósito. A gente às vezes traça um caminho e acha que esse caminho é melhor. Mas é Deus quem diz o que Ele quer, como quer e para onde. Que a gente possa confiar nisso. Bem, Amém, pastor. Paulo estava querendo visitar os irmãos do Barnabé, mas acabou indo com Silas. O plano mudou, mas o propósito não mudou. Deus continuou conduzindo todas as coisas. Então, recapitulando, irmãos, os planos humanos eles podem falhar, porque nós somos limitados a pecadores.
Homens de Deus, apesar de tudo isso, eles não devem parar diante das falhas ou das dificuldades. Eles devem seguir firmes na missão que Deus confiou. E acima de tudo, o propósito de Deus, ele nunca falha. Então, o que Deus quer fazer, ele vai fazer. O nosso cumprimento é que é um privilégio podermos participar disso. A história de Paulo e Barnabé não é sobre fracasso, é sobre a fidelidade de Deus, mesmo em meio à fraqueza humana. E essa é uma grande esperança para todos nós, que falamos Deus. Mesmo que os nossos caminhos mudem, Deus muda. Amém. Então, meus irmãos, a passagem que Paulo acabou de meditar, ela nos ensina algo profundamente consolador e desafiador. Os planos humanos, sim, eles podem mudar. Mesmo os mais piedosos podem discordar. E até os maiores servos de Deus podem enfrentar tensões e dificuldades. Mas a gente sempre vai encontrar consolo no Senhor em uma direção assim. Acima de tudo, a gente aprendeu que os propósitos de Deus, eles vão se cumprir. Nada, nem desentendimentos, nem decepções, frustrações, nem mudanças de rota podem impedir o Senhor de cumprir os seus desígnios. Por isso, descanse ao saber que Deus é soberano. Descanse ao saber que Deus é fiel. Descanse ao saber que é Ele que transforma dificuldades e falhas em propósito. Deus não precisa de planos perfeitos. Ele conta com corações redimidos. Ele não exige do nosso controle absoluto de todas as coisas, mas confiança plena no seu chamado. E é por isso que eu e você podemos descansar hoje, mesmo que alguns planos tenham mudado, mesmo que a gente tenha sido ferido, atacado ou chateado, não saber que o propósito de Deus que estava sobre nós continua de bem da mesma forma. Então quero pedir a você, com muito carinho, que aceite o convite dessa noite. Talvez você já tenha enfrentado separações dolorosas na sua vida, pessoal, profissional, ministerial. Talvez você já viu seus planos sendo frustrados, você já se sentiu sozinho na vida ou na missão. Mas o pedido que eu te faço é esse: não vai. Não vai, não vai. Siga adiante. Não fique olhando para o que mudou. Olhe para o propósito. Por isso, não vai. Peça ao Senhor hoje que reoriente o seu coração, que reacenda o seu chamado e que fique você no propósito. A missão continua, o reino avança e Deus ainda quer te usar. Amém? Amém, pastor. Amém. Quero te convidar a orar. Amém. Opa, peraí, gente. Por favor, feche seus olhos, cubra sua cabeça. E se você puder, não se mover. Vamos orar com um coração sincero e temente. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque Tu és o Deus que governa todas as coisas com sabedoria, bondade e soberania. Nós reconhecemos que muitas vezes os nossos planos falham, os nossos relacionamentos se rompem e as nossas expectativas são frustradas. Mas nós também reconhecemos que o Teu propósito vai. Obrigado por nos mostrar por meio de Paulo e Barnabé que o Senhor opera mesmo quando há conflitos. Obrigado por nos lembrar que o Evangelho não está preso à perfeição de homens, mas ao seu próprio poder, Senhor. Então, nessa noite, renova em nós o compromisso com a tua missão. Dá-nos a graça para lidar com os desentendimentos, sempre com humildade e com sabedoria. Fortaleça aqueles que se sentem cansados ou decepcionados. Faça-nos enxergar, Senhor, acima de tudo, que o Senhor está guiando todas as coisas sempre para a tua própria glória. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, pastor. Amém. Quero te convidar também, nesse momento, a orarmos pelos outros. Um momento muito importante para a nossa caminhada como igreja. E muitas vezes
algo que a gente fala assim de forma tão despretensiosa, mas acredite, para muitos de nós, há muito lugar onde essa pessoa recebe um abraço. É o único lugar onde alguém ora diretamente por ela. Talvez não é assim para todos nós, e por isso, talvez a gente não valorize tanto. Mas Deus não é errado ao nos direcionar como nos direciona. Então, com muito carinho, eu te peço, por favor, dá a mão para a pessoa que está ali do seu lado. Eu quero. Recebe a oração aí, viu, gente? E ora também por aí, tá? Deus abençoe vocês. Vou estar orando por vocês aqui, tá? Porque talvez em uma das suas mãos está alguém que veio com você. Você não vai orar com essa pessoa ou por essa pessoa. Você vai orar por essa pessoa que Deus colocou chamado. Amém. Você ainda não conhece. Por quê? Porque quando você for orar, o que há de ser dito ao coração dela não é o que você quer. Amém. Então, que você possa orar com sinceridade de coração, clamando ao Senhor pela vida dessa pessoa que Ele colocou ao seu lado no favor. Amém? Vamos orar uns pelos outros? Oremos. Pai, muito obrigado. Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Glorificado e exaltado sejas tu, meu Pai. Meu Pai amado, vem estar colocando a vida da Maria Garcia, meu Pai, nessa presença, a vida da Marília Rocha, meu Pai, de todos que passaram por aqui, meu Pai, pela live, meu Pai, e todos que estão na minha igreja aqui, meu Pai, congregando, cultuando, meu Pai. Que o Senhor possa derramar da sua graça, do seu amor, meu Pai, do seu perdão, da sua ousadia, da sua cura, meu Pai, da sua libertação, meu Pai. Que o Senhor venha nos transformar, meu Pai. Que o Senhor venha estar enchendo a gente com o teu Espírito Santo, meu Pai. O Senhor venha estar conduzindo as nossas vidas, meu Pai, conforme a sua vontade, meu Pai. Nos proteja, meu Pai, de todo esse lado do inimigo, meu Pai, de toda a artimanha do inimigo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, nos dar entendimento da tua palavra, meu Pai. Nos capacita conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nos revista, meu Pai, com sua armadura, meu Pai. Nos proteja de todo mal, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Gratidão, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, papai. Todos aqueles que o Senhor ainda há de trazer junto de nós nesta caminhada que deve ser vivida para a tua glória. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, cumpra em nós o teu querido. Ajuda-nos a perceber o teu cuidado e a participarmos da tua boa obra para o cumprimento desse propósito. O seu santo nome seja sempre honrado e exaltado através das nossas vidas, hoje e para sempre. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo seja uma realidade em nossas vidas, hoje e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, pastor. Gente, Deus abençoe vocês. Gratidão por vocês terem participado aqui, tá? Um ótimo culto, uma ótima semana para vocês, viu? Tá terminando aqui, tá? Deus abençoe. Oi, tudo bem? Isso acontece depois do nosso tempo de comunhão, né? Então, peço aos irmãos, a gentileza, 3 minutinhos, só para alguns recados. Primeiro deles, nós estamos avançando às quartas-feiras nos estudos sobre os diferentes sistemas doutrinários. Toda quarta-feira, às 19h30. Nessa próxima quarta-feira, nós vamos estudar sobre o semi-pelarianismo. Muitos de nós talvez nunca ouviram falar sobre isso, mas certamente ainda somos muito influenciados por essa doutrina que Agostinho combateu com tanta força. E por isso é importante para nós entendermos um pouquinho do passado, para vivermos o presente e honrar o futuro. Quarta-feira, às 19h30, nós vamos caminhar estudando sobre os diferentes sistemas doutrinários. Eu esqueci de dizer, amanhã, segunda-feira, começa uma nova disciplina no Seminário Teológico da Eclésia, tá? Se eu não me engano, a partir de amanhã nós vamos estudar sobre a apologética reformada. Então, um tempo muito precioso, por favor, olhem os nossos alunos. São Amém. desafios que estão sobre eles, e eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito glorioso nisso também. Outra coisa, irmãos, é que na sexta-feira
tem discipulado com mulheres, tá? Amém. Esta sexta-feira é um encontro presencial com as mulheres. Então, se organize para estar aqui. Não tem de crescimento entre as mulheres. E não tem lugar melhor para você fazer amizade, para você encontrar propósito. Entre mulheres piedosas e que caminham pela palavra de Deus. Sexta-feira, às 19h30, Lilo. É, Lilo. 19h30. Pessoal, eu havia prometido para vocês que ao longo dessa semana a gente ia trabalhar a instalação dos equipamentos de ar-condicionado aqui no departamento infantil. Os equipamentos já estão comprados. Tem um irmão que já se dispôs a ofertar toda a mão de obra para a instalação desses equipamentos. Mas nós tivemos um contratempo essa semana por causa das chuvas. Aconteceu uma grande infiltração aqui no prédio do departamento infantil. Parte do teto do forno de gesso acabou cedendo. Então nós vamos ter que fazer um trabalho anterior à instalação do ar-condicionado. Nós vamos ter que refazer essa parte do acabamento para então instalarmos os equipamentos de ar-condicionado. O pedido continua o mesmo. Se disponha, vamos nos unir para cuidar desse espaço aqui onde as nossas crianças ocupam, para que se torne um espaço cada dia mais útil para as nossas crianças e que verdadeiramente a gente consiga disseminar no coraçãozinho e nas mentes das nossas crianças a boa palavra do Senhor. Amém. Amém. Então, o convite ele continua de pé para todos nós. E por último, meus irmãos, mas não menos importante, eu quero fazer a recomendação do nosso livro da semana, O Pentecostes e o Crescimento da Igreja, o livro do reverendo Augusto Nicodemos. Esse livro aqui é quase que um livreto, viu, irmãos? Muito rápido de ser lido, uma leitura muito gostosa, apesar de profunda, muito prática. Esse livro aqui foi um dos livros que eu usei quando eu fui pregar para vocês no capítulo 2 do livro de Atos. Então, entre os materiais utilizados, esse livro aqui foi usado para a construção dos sermões que nós recebemos aqui. Então, fica aqui a indicação, entre tantas coisas interessantes. Esse livro vai tratar sobre qual é o verdadeiro significado do Pentecostes, como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para essa missão, o que significa plantar igrejas nos dias de hoje, e qual é o padrão bíblico, não pragmático, para o crescimento de uma igreja. O que é uma igreja que cresce de forma saudável e bíblica? Entre tantas outras coisas, esse livro vai falar sobre a correta interpretação do que é o dom de línguas, que ainda nos dias de hoje causa tanta confusão entre tantos de nós. Então, um livro assim, muito pequeno, muito prático, muito rápido de ser lido, mas muito profundo e enriquecedor para todos nós. Amém? Amém. Fica a indicação. Último recado é o seguinte: nós estamos na cantina hoje, espetinho. Eu não sei se agora à noite vai ter arroz, vinagrete, tudo que teve de manhã. Tem? É só o espetinho, né? Você pode comer aqui, pode levar para casa para fazer a mistura, que eu aprendi hoje de manhã. Delícia. Né? E a sua participação na cantina da igreja, ela ajuda a própria igreja. Nós vamos usar os recursos da cantina para a reestruturação do departamento infantil. Amém. Então, se você está com planos de sair para lanchar, hoje lanche aqui, porque é uma maneira de você também participar da boa obra que estamos fazendo juntos. Amém? Amém. Pai, muito obrigado por cada um dos meus irmãos. Eu te peço que leve de volta às nossas casas em paz e segurança. Nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Obrigado por todos que participaram da live. Uma ótima semana para cada um de vocês, viu? Deus abençoe. Vou encerrar aqui. Um abração. Até mais.